Capítulo de número 39, passagem maravilhosa da parte do Senhor. Glória a Deus. Onde fala da continuação da vida de José, varão muito usado por Deus. Glória a Deus. E no versículo 2, meus irmãos, que é o tema dessa campanha, na parte A está escrito assim: e o Senhor estava com José. E repita comigo essa noite, glória a Deus, aleluia, porque esse é o tema da minha mensagem que o Senhor colocou em meu coração quando o presbítero ele me fez o convite. A gente estava programado para ir para outro lugar, mas pela amizade, pela consideração que eu tenho a esse homem de Deus, esse príncipe do Senhor, glória a Deus, a gente dividiu a minha tribo, metade foi para outro ministério e metade veio aqui essa noite. Está comigo a minha filha Mel, que está ali, glória a Deus. Repita comigo, meus irmãos. E o Senhor estava com José. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. No capítulo 37, meus irmãos, de Gênesis, a gente começa a entender a história de José e o propósito que Deus tinha na vida daquele homem. A Bíblia fala que José era o primeiro filho da sua mãe e o último filho do seu pai. A Bíblia fala que Jacó amava José. Ele tinha muitos filhos, mas ele amava José. E tem uma explicação, porque Jacó já tinha muitos filhos e a maioria dos seus filhos já tinha filhos, já eram adultos, já tinham família. E nasce José. Os irmãos sabem que quando nasce uma criança, na casa ela passa a ser o centro das atenções. E quem é avô sabe como é que é. Parece que se apega mais, a idade vai chegando, a gente vai ficando mais besta para aquele que é menorzinho da casa. E Jacó passa a amar José, não que ele não amasse os outros filhos, mas os outros filhos já tinham família, já eram homens formados. E José não, José era uma criança. E José vai crescendo, começa a trabalhar com seus irmãos. E os seus irmãos, vendo como o pai tratava José, passou a olhar José de maneira diferente. Aquele amor do irmão mais velho que protege o mais novo foi se acabando e começou a dar lugar à inveja. E José, por ser amado do seu pai, recebeu uma túnica. Aleluia. Tem pessoas que falam que José foi perseguido porque sonhava. Mas a gente lê a palavra, a gente vai ver que José passou a ser perseguido, odiado, porque ele era amado. Aleluia. Está aí, começa a ter uma resposta para mim e para a tua vida. Tem pessoas que estão aqui essa noite, aleluia, não sabem por que sofrem, não sabem por que é escanteado, não sabem por que estão lhe tratando diferente, porque o mundo parece que se voltou contra ele. Vou dizer uma coisa a você: você é tratado assim, você está se sentindo assim, não é porque, aleluia, outra coisa, é porque o Pai te ama, aleluia. E quanto mais o Pai te ama, mais as coisas querem ficar contra você, aleluia. E a Bíblia diz que o pai lhe entrega uma túnica, e uma túnica trabalhada de várias cores. Naquele tempo era difícil, meu irmão. A roupa era de uma cor só. José ganhou uma túnica de várias cores.
E a partir daquele momento, os seus irmãos passam ali a aborrecer, ali a odiar. Quando a Bíblia fala que tem a palavra aborrecer, quer falar odiar. Eles não gostavam de José, eles tinham ciúme, até aí tudo bem. Um irmão tem ciúme do outro, é tudo bem, até por aí. Mas quando passa um irmão odiar o outro, é odiar para a brecha, aleluia. Aqueles irmãos passam a odiar José. E José é inocente, porque José não pediu para ganhar uma túnica. José não pediu para ser amado, aleluia. E é simplesmente, aleluia, o pai olha para ele e diz: eu amo esse garoto, eu amo esse menino, eu amo ele, aleluia, e vou dar a ele o que eu tenho de melhor. E José, aleluia, tem um sonho. José sonha, e ele, na sua inocência, vai contar o sonho. Eu imagino José reunindo os irmãos, provavelmente numa refeição, e ele começa a dizer: aleluia, eu sonhei com muitos fachos, com molhos. O meu molho estava no meio, de vocês estava ao redor. E em um certo momento, todos os molhos ou fachos se prostraram diante de mim. Ele conta aquele sonho, meu irmão. Imagino ele por ser o mais novo, inocente, ele querendo se enturmar com os irmãos, puxando a conversa, um assunto. Aleluia. Mas em vez disso, os irmãos passam a odiar ele ainda mais. Aleluia. Passam a escantear ele ainda mais, aleluia. Oh, aleluia. E a resposta dos irmãos é: tu tens, deveras reinarás sobre nós. Veja que ele tinha um sonho. Ele podia dizer que tinha um sonho de prosperar, de ser alguém importante, e não incluir os irmãos no sonho. Mas aqueles homens estavam tão aborrecidos, estavam tão odiando ele, estavam tão cegos, que não enxergaram que estavam também no sonho de José. Eles também estavam incluídos no sonho de José. Tem promessas, meus irmãos, aleluia, na minha e na tua vida, que inclui também outras pessoas. Aleluia. E tem pessoas que não compreendem a promessa que Deus deu a Abraão. Tem que se cumprir através de Sara. Então Sara estava incluída no projeto que Deus tinha na vida de Abraão. Aleluia. A Bíblia fala que Deus tinha um projeto na vida de José. Mas os irmãos de José também estavam incluídos no projeto de Deus. E tem pessoas, aleluia, que só quer ser o centro. Se ele não tiver, aleluia, em destaque, se ele não for o principal, o projeto não presta. Ele não se contenta em estar no projeto. Se eu não cantar, o projeto não vai para frente. Se eu não solar, o projeto não presta. Mas ele não entende que ele também está dentro do projeto, aleluia. E todos os irmãos de José faziam parte do projeto de Deus. Mas ele não se contentava. E deverá você ter domínio sobre nós. E eles conheceram o coração de José. E a Bíblia fala, meus irmãos, que passando o tempo, José teve outro sonho. Porque tem gente que quando você contar seu sonho, ele vai querer, aleluia, acabar com o teu sonho. Mesmo você incluindo: olha, eu vou construir isso, eu vou fazer isso, aquilo, e tu estás comigo. Mas se ele não tiver em destaque, ele vai querer destruir o teu sonho. Para com isso. Sonhar para quê? Está vendo que não vai dar certo? Olha o governo como é que está, olha as coisas como é que está cá, olha isso, olha aquilo. Vai colocar 1000 empecilhos para você desistir do teu sonho. Aleluia. Tem pessoa que nem sonha, nem deixa você sonhar. Aleluia. Quem já comprou uma visão que Deus mostrou para alguém, e essa pessoa, você achando que ia lhe colocar para frente, dar uma ideia, lhe ajudar, e quando você chega, é sair um banho de água fria. Tem pessoas que nem sonham, não deixam você sonhar. Aleluia. Mas José tem
tem outro sonho. E nesse sonho ele inclui o pai e a mãe. Ele diz que o sol e a estrela se prostravam perante ele. O sol e a lua e as estrelas se prostravam. O sol era o pai, a lua era a mãe, e as estrelas, os irmãos. E tem outro tipo de pessoa, aleluia. Tem pessoas que já sonharam muito. Deus já deu sonho, Deus já mostrou, Deus já deu visão, aleluia. Essa pessoa já sonhou, é sonhador. Mas chega a determinado momento, quando o outro sonhador chega perto dela para dizer o sonho, ela também joga o nome dela. Tem pessoas que só ele pode sonhar. Jacó tem experiência do sonho. Quando Jacó saiu da casa de Isaac, sem nada, fugindo do seu irmão com medo de morrer. A Bíblia fala que ele chega no lugar, não tinha nada, só tinha uma pedra para ele deitar a cabeça. E quando ele deita a cabeça, a Bíblia fala que Deus lhe mostra um sonho. Venha ele em sonho. E ele vê uma escada que ia da terra ao céu, e os anjos subindo e descendo da escada, aleluia. E quando ele acorda, ele diz: esse lugar aqui é Betel, aleluia. O Senhor está aqui nesse lugar. E Deus fala com eles: olha, eu vou com você, eu vou fazer você prosperar, aleluia. Se você guardar meus mandamentos, aleluia, você vai ser próspero, você vai crescer, ao lugar que você vai. E José diz: Jacó vai lá naquele lugar, na terra de Labão, e ele prospera e sai de lá rir. Mas quando seu filho conta o sonho para ele, ele diz: eu vou me prostrar perante você, eu vou me prostrar. É um momento de experiência do sonho, mas não levou em conta o sonho do seu filho. Mas a Bíblia fala que ele guardou no coração aquelas palavras. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que outro dia José é mandado pelo seu pai e até seus irmãos, porque José trazia notícias ruins dos seus irmãos. Provavelmente ele fazia coisas que não agradava o pai. Meu pai ele vai lá, vê como é que está teu irmão. E ele vai. Um varão aparece naquele lugar, que eu acho que é algo profético. Um varão que nem ninguém, um varão aparece, olha, meus irmãos estão ali, em tal lugar, vai lá. E ele vai lá, onde estão os seus irmãos, e de longe, quando ele vê, ele fala para eles assim: lá vem o sonhador morto. Lá vem o sonhador. E ele vindo, imagino eu, ele vindo alegre para falar com seus irmãos, e seus irmãos de longe planejando, ele está fazendo outra coisa. Vamos dar pisa? Vamos fazer alguma coisa, alguma maldade? Aí Satanás era só para não ouvir, bora matar. Porque tem gente, aleluia, que não se contenta em odiar, ele quer te matar. O inimigo, ele não se entende, não se contenta em ver você ruim, aleluia, e te odiar. Ele quer que você morra, ele quer que você desapareça. E José, meus irmãos, ele chega perto dos seus irmãos e deveria ser recebido com um abraço, como um irmão deve receber o outro. Pega o José e joga ele na cova, uma cisterna, no poço. Toma sua túnica e joga ele no poço. Toma logo aquilo que o pai quer lhe dar. Porque o inimigo ele quer tomar de você aquilo que o pai te deu, aleluia. Aquilo que o pai vai ser entregando de você e te deu. Ele quer tomar. E ele toma a túnica, aleluia. Provavelmente eles tinham inveja de ver José com aquela túnica diferente. E eles tomam a túnica. Mas a túnica era de José. Que aquilo que é teu, aleluia. Não adianta ninguém lutar, ninguém alegar, ninguém discutir, tramar, fazer arrumadinho, montar um grupo no WhatsApp para falar de você, para querer tomar aquilo que é teu, aleluia. Porque o que é teu. Pode até tomar, mas não vai servir para ele usar. Não vai servir para ele usar, aleluia. Deus deu uma túnica e não serviu para ninguém. Jogaram José na cisterna. Porque muitas vezes assim na minha tua vida, tudo bem.
O Pai me ama. O Pai me abençoa. Mas de repente, isso é assim na vida de todo crente. Tem altos e baixos. De repente, José toma o que ele tinha e joga ele na cova. Agora imagine José dentro da cova, os seus irmãos em cima, e eles veem os irmãos tramando o que ia fazer com ele. A gente mata, mas a gente faz isso aí, fala aquilo, e ele tenta se estar ouvindo aquilo. Eu acho que aquilo ali ia ser revoltante, meu irmão. Eu acho que quem fosse comigo, a minha tristeza é tão grande, ia planejar me vingar, mas José era diferente. A Bíblia fala que José fica na cova, e eles se vão matar. Aí Judá diz, não mate não, deixa ele aí. Judá sai dali, vai outro canto, veio a caravana de ismaelita. Rubem, o mais velho, olha para Judá e diz assim, para que tu matar ele? Que ele é nosso sangue, nosso irmão, como vender ele? E um dia, tira o que José tinha, joga ele na cova e vende ele. E um dia José estava lá em cima. No mesmo dia, antes de acabar, José estava sendo transportado como escravo por ismaelitas para o Egito. Escravo, meus irmãos, não anda nunca mesmo. Imagina vários quilômetros, ele andando algemado, amarrado até o Egito. Um sol escaldante. À noite, o historiador disse que durante o dia, naquele lugar lá, de manhã faz 50 graus, de noite cai bruscamente, fica menos 0 graus. E José não tinha mais túnica para lhe aquecer, e ele é levado para o Egito. Quando chega no Egito, é o momento da palavra agora. Porque aí dá um segredo para mim e para você. Porque alto e baixo, todo mundo aqui vai passar, já passou, né? E se não passou, te prepara. Dobra teu joelho, vai enchendo de força, se revestindo da armadura, porque o dia mal vai chegar. Porque chega para todo crente. Mas tem uma diferença, aleluia. A Bíblia fala que quando José chega na casa de Potifar, é vendido para o oficial no rei do Egito, Faraó. Versículo 2. E o Senhor estava com José. Eu não sei como é que você chegou aqui, se foi vendido, se tomaram o que é teu, se jogaram numa cova, se planejaram algo contra a tua vida, se a tua família, que era para te proteger, te ajudar, te dar a mão, te escanteou, jogou você de lado. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas uma coisa eu sei, o Senhor é com você, aleluia. O Senhor é com você. O mundo diz, e até alguns pregadores se contaminaram aí dizendo, aleluia, que o crente, ele não pode passar por dificuldade. O crente, ele tem que andar, aleluia, de vitória em vitória. Eu não sei onde é que ele leu isso na Bíblia. O crente, ele vai passar por dificuldade, aleluia. A Bíblia fala que Paulo, ele estava cuspindo a carne e foi orar. Orou 3 vezes, Senhor. Eu sei que a gente cristão é acostumado a orar todo dia pela mesma coisa. E às vezes várias vezes ao dia, né? Senhor, Senhor, Senhor. Mas o judeu, o de raiz, para ele orar para Deus 2 vezes, a mesma coisa, 2 vezes, para ele é falta de fé. Porque ele ora uma vez e já espera receber. A Bíblia fala que Paulo, ele ora uma, não recebe. Ora 2, não recebe. Ora 3, aí Jesus responde. Paulo, a minha graça basta. O importante para mim e para você é ter a presença e ter a graça de Deus na minha tua vida, aleluia. Pode ter enfermidade, pode ter desemprego, pode ter faltando as coisas em casa, faltando a veste, mas se Jesus estiver na minha tua vida, não falta nada, aleluia. Pode alguém reconhecer teu dom, teu ministério, aleluia. Pode alguém gostar de você, mas se Jesus
mais gosto. José não estava mais na casa do pai, não tinha mais o pai por ele. José agora era escravo. Mas interessante que a Bíblia fala, mas o Senhor era com José. Aleluia. Talvez alguém pode se enganar, olha para você, aleluia. Olha para a tua aparência assim, coitada. Coitado. Mas não sabe que Deus é contigo, aleluia. E se Deus é contigo, você é a maioria, aleluia. Se Jesus é contigo, aleluia, você é a maioria. Não quer dizer ser contra, aleluia. Mas se Jesus é contigo, você é a maioria. É a Bíblia fala, meus irmãos. E foi José próspero. Estava na casa do seu senhor, no egípcio. Quando pensa na vida do homem, quando pensa na vida do homem, aleluia, alguém vê. A Bíblia fala, meus irmãos, em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. O versículo 18 de 1 Samuel começa assim: Saul está endemoniado. O Espírito do Senhor já tinha se afastado de Saul. E tinha um momento que ele se endemoniava, ele quebrava tudo, queria matar os outros. Aí quando ele entrava ação, ele se lembrava e dizia assim: chama alguém para tocar uma harpa. Conhece alguém para tocar uma harpa? Porque eu louvor, aleluia, a minha calma. Aí tem um soldado de Saul disse assim: meu Senhor, lá em Belém tem um jovem que ele é pastor, ele é um homem sisudo, valente, ele toca a harpa muito bem.